Olá pessoal, vamos continuar falando hoje sobre a belíssima história de Jacó. Gravamos na aula, no vídeo passado sobre, ia falar aula, acostumado sou professor, dou aula e aula anterior, mas bem, pode ser também considerado uma aula. Falamos sobre o casamento entre Jacó e Raquel e também Leia, a sua irmã. E vamos dar continuidade a essa belíssima história. Eu sou o professor Nelson Ferreira de Lima, desejo a você a bênção de Deus na tua vida e da tua família hoje e sempre. Se não é inscrito no nosso canal, te inscreve e passa aí a ouvir nossos vídeos falando sobre a Bíblia Sagrada, discorrendo sobre esses ensinamentos maravilhosos da Bíblia. E hoje vamos falar sobre as consequências dessa poligamia de Jacó. No começo é uma bigamia e depois torna-se uma poligamia, Um homem casado com 4 mulheres. É um problema. Vamos ver isso daí no nosso vídeo, as consequências disso, da poligamia bíblica. Então, eu fiz aqui uns escritos, eu gosto de escrever também, porque a minha mente já não se lembra tanto, e eu vou ler, e depois eu comento mais detalhadamente, e extraímos algumas lições desse texto. Então, o que eu vou falar hoje está baseado no livro do Gênesis, capítulo 29, versículo 31, até o versículo de número 26 do capítulo 30 do livro do Gênesis. Então, o texto começa assim, versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril. Só queria trazer já um detalhe aqui. Veja, o texto não está dizendo que Deus tinha fechado a madre de Léia. Não diz isso. Diz que ele abriu a madre de Léia. É isso que a gente pode inferir. E não diz que Deus tinha fechado a madre de Raquel. Diz que Raquel era estéril. A gente vai entender depois isso que eu estou falando a vocês, mas já adiantando, porque depois Raquel vai brigar com Jacó, e Jacó vai dizer que ele, porventura, ele pergunta a ela, estou eu no lugar de Deus que te impediu de ter filhos, ser tua madre? Ou seja, isso é a fala de Jacó, não quer dizer que de fato Deus tinha fechado a madre de Raquel. Pode até ter fechado, mas não dá para inferir isso do texto, da leitura textual. E depois, mais à frente, a gente vai ver que Deus abre a madre de Raquel também para ela ter filhos. Deus abre. Mas não diz que foi Deus que tinha fechado. Então vamos lá. O que eu escrevi aqui diz assim: Jacó casou-se também com Raquel. Ele amava mais a Raquel que a Léia. Léia era aborrecida, preterida, enquanto Raquel era amada. Deus não gostou porque Jacó aborrecia a Léia. As irmãs que antes eram unidas, agora estavam divididas. Por isso Deus abençoou Léia, dando-lhe filhos. Léia era uma mulher aflita, não se sentia amada. Após ter filho, alegrou-se, porque dizia, meu marido me amará. Seu primeiro filho foi Rubens. Contudo, continuou sendo aborrecida. Porém, o Senhor lhe deu mais 2 filhos, Simeão, que significa ouvindo, e Levi, que significa juntos. Porque Léia dizia, meu marido se juntará a mim. Léia teve o 4º filho, Judá, louvou e cessou de ter filhos. Os filhos de Léia foram esses, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Mais na frente vamos ver isso. Interessante notar que Jesus, aí eu abro um parênteses para explicar isso, não descendeu dos filhos de Raquel, a amada de Jacó, mas dos filhos de Léia, que foi Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá, E era a mulher que era menos amada por Jacó. Bom, continuando. Raquel, uma mulher tão ansiosa por ter filhos, passou a ter inveja de sua irmã, Léia, e cobrar do marido que lhe gerasse filhos. Tal situação provocou ira em Jacó, o qual responsabilizou Deus de impedir Raquel de ter filhos. Tão ansiosa por filhos, Raquel dá a Jacó sua escrava Bila por mulher, a fim de que o filho que a nascesse fosse de Raquel. E Jacó concordou, gerando em Bila 2 filhos, Dan e Naphtali. A disputa por Jacó e por filhos não cessaram entre as irmãs. Léia deu a Jacó Zilpa, sua escrava, para ter mais filhos. De Zilpa nasceram Gade e Azer. De Léia nasceu Zebulon e uma filha chamada Diná. Veja que Léia alugou de Raquel o próprio marido, Jacó, para deitar-se com ela. Coisa estranha, O preço foi umas mandágoras.
do hebraico, do Bahim, formada pela mesma raiz linguística e a mesma palavra amor, e está associada à palavra dodim, que significa amantes. A planta era considerada afrodisíaca e de aumento da fertilidade. Estava associada à vida íntima sexual. A crença era que as mandágoras fariam as mulheres terem filhos, porém não serviu no caso de Raquel. Foi Deus que abriu a sua madre. Vamos lá. Duas mulheres, duas irmãs. Não há nenhum registro que antes de casarem com Jacó elas viviam desunidas, divididas, contendendo, nada disso. Mas depois que Jacó casa com as duas irmãs, parece que aquele amor que havia entre elas, duas, viraram ódio, se transformou em ódio, em aborrecimento, em intriga, em contendas. Por quê? Elas queriam ter a atenção de Jacó. Quem era a mais amada? Era Leia ou era Raquel? De fato, era Raquel, porque Jacó queria Raquel, ele trabalhou por Raquel. Tudo que ele fez foi por Raquel, não foi por Leia. Leia caiu de paraquedas, né? Foi dada a ele sem ele querer nenhuma intenção. E aí gerou um grande obstáculo. Você vê que quando você faz um casamento sem amor, veja os prejuízos que pode acontecer. Quando se casa simplesmente por casar, para ter um green card só para fazer sexo, ou por interesses sociais ou financeiros, os problemas vão aparecer. E apareceu no caso de Raquel, de Jacó e de Leia. Especificamente Jacó e Leia, porque ele não amava. Então ele não dava muita atenção para ela. Ele não se deitava bastante com ela, ele passava mais tempo com Raquel. A ponto tal que Deus viu que Leia era muito desprezada. E ela vinha sofrendo com isso, ela estava aflita pelo desprezo. E quem não sofre pelo desprezo? Você casa no intuito de construir a família e construir a felicidade junto um com o outro. Mas naquele caso ali, Leia era só desprezada, Raquel era só amada. E Deus é bom, gente. Sabe o que eu vejo isso? Que Deus é juiz. Deus intervém para abençoar e também intervém para disciplinar. Esse caso interviu para abençoar a vida de Leia. E fez com que Leia gerasse filhos de Jacó. E ela gera filhos. E Jacó passa a dar um pouco mais de atenção para ela. E ela tem 4 filhos. E o significado do nome dos filhos tem a ver com a situação que elas viviam, né? Rubens, por exemplo, né, ele significa ouvindo, né? É o significado do nome Rubens, que Deus, ou seja, porque Deus tinha ouvido a aflição de Leia. Depois você vai ver que o nome do seu filho Levi significa junto, porque ela dizia, meu marido agora vai se juntar a mim, vai ficar mais comigo. E assim foi. E aí houve essa disputa, a ponto tal que Raquel agora, a irmã de Leia, passa a ter inveja da irmã, numa disputa por filhos, por Jacó e por filhos. Passa a ter inveja e que agora o casal começa a brigar. E a ponto tal que Jacó se ira contra Raquel e diz, estou eu no lugar de Deus. Isso está no versículo de número 2, do capítulo 30. No versículo 1, Raquel chega para Jacó, começaram a pegar-se assim no pescoço dele, disse, dá-me filho, senão eu morro. Aquela coisa toda, ou seja, pressionando o cara, porque o cara não canta a parede. Ela queria de todo jeito ter filhos. Bom, que ansiedade. Sei que filho é coisas boas, mas tem um momento também para ter filhos, e principalmente nas mãos de Deus, né? Deus é quem abre a madre no tempo certo. Pode ter certeza disso. Não estou desprezando as técnicas médicas que se tem hoje. É uma ajuda também. Nesse caso aqui, não vi essas técnicas médicas. Havia até uma técnica que era das mandágoras, né? Como eu li aqui. Eles acreditavam que aquelas mandágoras, se consumisse aquilo dali, a fertilidade era grande, poderiam ter filhos, etc. E hoje nós temos outras técnicas, né? Para isso daí. Pois bem, e aí Jacó se ira, fica irritado com aquilo dali e diz, estou eu no lugar de Deus. Foi Deus que fechou tua amada, a culpa não é minha. A culpa é de Deus. Ele culpa a Deus, responsabiliza a Deus por ela não ter filhos. Bom, depois Deus atenta para Raquel e faz ela ter filhos. Ela tinha seu filho chamado José, que significa aumentador, multiplicador. É interessante isso daí. Mas antes de Raquel ter José, é interessante que ela estava tão desesperada, vamos voltar para o desespero aqui de Raquel, que ela pega a sua escrava Bila e dá para Jacó casar com ela, ou seja, não é para ter filhos, né? Não para casar, mas para ter filhos. E os filhos que nascessem da escrava de Bila seriam considerados filhos de Raquel com Jacó. A escrava não tinha direito a nada, gente. Não tinha direito a nada. Então, assim, seria filho de Raquel, aqueles filhos que iam nascer. Veja, o que é isso? O desespero. Veja, já não estava dando certo casado com Raquel e Leia ao mesmo tempo, duas irmãs. Aí Raquel agora dá a escrava Bila.
Léa também vê isso e dá para Jacó a sua escrava Zilpa para ter filho. Agora, 4 mulheres na vida de um homem. Pense numa confusão. Por quê? Como é que o cara vai dar atenção a 4 mulheres, gente? Imagina agora a saúde emocional desse camarada totalmente perturbada, conturbada. Isso gera desgastes. O que eu vejo é que a poligamia, mesmo nos tempos, né? Bem antes de Jesus, vamos considerar aqui no Antigo Testamento, tempos bíblicos, antigos, da idade patriarcal, gerou muita confusão, muitos problemas. E tem gente hoje que está querendo voltar àquela prática da poligamia. Pessoas nas igrejas querendo justificar a poligamia. Olha, isso vai dar muito problema na cabeça de vocês. Cuidado com isso daí, né? Seja marido de uma só mulher e viva a sua vida em paz, seja feliz. Essa é a minha recomendação para você. Como você que é mulher, viva a sua vida com um só homem, vai ser bem melhor para você. Então, nessa disputa toda, nessa briga toda entre eles, a desunião, a discórdia, há também filhos, disputa grande, e eu aprendo algumas lições, como já falei para vocês aqui. A poligamia é problemática. Deus é juiz, Deus julga também. Ele também disciplina e ele intervém na história. Ele interviu antes e ele intervém também hoje. Tem gente que pensa que Deus está lá parado, como se fosse uma estátua. Uma estátua não é Deus, estátua é invenção humana, criação do homem, não serve para nada, a não ser para ser memória de alguma coisa. Mas estátua não fala, estátua não intervém, estátua não faz nada. Deus é um Deus ativo, é um Deus que trabalha até hoje, ele continua trabalhando. Deus intervém para abençoar ou para disciplinar. É outra lição que eu aprendo aqui também. E ele interviu na vida tanto de Léa como na vida de Raquel, abençoou todas elas com filhos. E formou-se hoje essa grande nação que nós temos, Israel. E veio a partir daí de Jacó, né, que foi mudado para Israel, seus filhos, as 12 tribos de Israel. E está aí, essa grande nação abençoada por Deus, protegida por Deus. E quem ora por ela vai ser também abençoado por Deus. Então, fica aí essa lição para vocês. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.